find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá, o meu nome é Eugênio. E eu sou o Miguel, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cogito. Hoje vamos falar sobre um tema super atual e interessante, que é a inteligência artificial. Bom, espero que tenham gostado aqui da nossa introdução. Está assim um bocado relacionada também com o tema que vamos falar, não é? Que é a inteligência artificial. Sim, exatamente. Portanto, como toda a gente sabe, ou pelo menos tem assim uma noção, a inteligência artificial é um tema bastante contemporâneo, não é? Exato. Desde o lançamento do ChatGPT, que é o GPT 3.5, não é? Uhum. Em novembro de 2022, acho que foi se não me engano, sim. que não se fala noutra coisa, não é? Parece que o ChatGPT abriu aqui uma porta e a verdade é que, tanto quanto me parece, a verdade é que nunca se falou tanto sobre inteligência artificial desde o seu lançamento, não é? Uhum. Portanto, de facto, parece ter aberto uma porta, digamos, ao público geral, não é? Claro que as pessoas que trabalham nisto diariamente já têm contacto com os conceitos, mas eu acho que foi mesmo por volta desta altura que o conceito da inteligência artificial foi parar um bocadinho a toda a gente, não é? Ao mainstream, exatamente. Exato. Por isso, como é um tópico tão complexo e algumas coisas são mesmo algumas nuances, não é? Que se calhar possam escapar. Eu acho que aquilo que nós podemos fazer antes de entrarmos propriamente nas considerações da inteligência artificial, se é boa, se é má, qual é que é o futuro da inteligência artificial, a humanidade vai acabar, esse tipo de coisas. Eu acho que faz todo o sentido darmos um contexto histórico, não é? Para tentarmos perceber qual é que foi a evolução da inteligência artificial ao longo dos anos, como é que ela começou, quando é que passou-se propriamente a chamar inteligência artificial, o que é que ela é, não é? Os vários tipos de modelos, se calhar mais à frente. Mas, portanto, vermos então o que é que houve para trás relativamente à inteligência artificial. Ok. Eu acho que, e só um pequeno disclaimer, temos que reforçar que nós não somos especialistas sobre este tema, não é? Sim, de todo. Portanto, nós somos bastante curiosos por este tópico, é um tópico mesmo muito interessante, mas obviamente que nós não temos o conhecimento técnico para darmos todas as informações com certeza. Nós fizemos uma pesquisa bastante aprofundada sobre o tema, sobre os vários modelos, a história, etc., mas de qualquer das maneiras poderão existir algumas imprecisões que nós não estamos a sentir, a ter a noção. Portanto, posto isto, vamos então falar um bocadinho da história da inteligência artificial. E a verdade é que mesmo ali por volta do século XIX e antes, as pessoas já andavam a pensar, portanto, século XIX é mais ou menos ali a altura da Revolução Industrial, não é? Das grandes fábricas. Sim. E mesmo nessa altura as pessoas já andavam a pensar se seria possível ou não, num futuro distante ou breve, se era possível haverem máquinas que fossem capazes de executar tarefas que um ser humano faz no seu dia-a-dia. E eu acho isso especialmente curioso, porque normalmente quando nós pensamos o futurismo, a capacidade de prever aquilo que vai acontecer, nós nunca pensamos o que é que as pessoas há 100 ou 200 anos atrás pensavam que ia ser o futuro. Estás a ver? Eu pessoalmente não penso muito nisso. Sim. Então é interessante que quando eu fui pesquisar sobre a história da inteligência artificial tivesse deparado com isso. Mas, portanto, mesmo já nesta altura as pessoas colocavam essa hipótese e essa pergunta, não é? E a verdade é que um dos pais da inteligência artificial, se calhar um pai não é um bom termo, mas um precursor da inteligência artificial
é nada mais, nada menos do que George Boole. E Boole faz lembrar o quê? Faz lembrar booleano, Sim, ok? sim. Que é algo que está muito presente nas linguagens de programação, não é? Exato. Que é através delas que nós conseguimos fazer algoritmos, Lógica programas. booleana, Exatamente, a lógica booleana. Foi George Boole, no século XIX, que foi o responsável pela criação da lógica booleana, que é uma espécie de lógica matemática, tanto quanto percebo, e que nós não somos dessa altura, nós não apanhámos isso no secundário, mas, por exemplo, para quem nunca chumbou da geração de 2000 para a frente, aprenderam essa lógica. A lógica matemática dada no secundário, se não estou equivocado, é a lógica booleana. Portanto, do true or false Ok. e dessas operações todas. E, portanto, foi com o desenvolvimento dessa lógica, ok, da álgebra booleana, que é, portanto, a base da lógica computacional. É essa lógica que é empregada nos computadores, certo? Portanto, Ok. Sim, sim. tanto quanto sei, me parece, é o caso. E, portanto, nós podemos falar que George Boole foi efetivamente um precursor devido a essa contribuição. Passando e dando um salto um bocadinho maior, já na década de 30, Alan Turing, provavelmente o maior computer scientist de sempre, não é? Pelo menos o mais conhecido é, de certeza. Alan Turing, portanto, na década de 30, perguntou-se novamente se era possível, efetivamente, uma máquina conseguir desempenhar uma tarefa humana sem haver intervenção direta. Ou seja, sem haver propriamente tipo um comando. Portanto, a pessoa dar o comando e a máquina fazer. Não. Ser mesmo uma máquina capaz de, consoante alguma coisa, tipo um conjunto de dados ou assim, fosse capaz de forma minimamente autónoma de realizar as tarefas. Como os humanos fazem, não é? Mas a verdade é que só ali na década de 50, em particular em 1956, é que surge literalmente o termo inteligência artificial. E o termo inteligência artificial surge num contexto bastante específico, que é a Dartmouth Workshop. No fundo, este Dartmouth Workshop foi uma espécie de campo de treinos, entre aspas, onde 10 cientistas, engenheiros informáticos, mas essencialmente era mais malta ligada à matemática, à lógica, mas também pessoal da linguística. Eles basicamente durante 2 meses em 1956, em Dartmouth, estavam a tentar encontrar soluções ou delinear um plano para que a inteligência artificial fosse mesmo algo possível. Sim, portanto, já nessa termos uma máquina que pudesse desempenhar tarefas que um ser humano desempenha no seu dia-a-dia. E o termo inteligência artificial surge pela mão, ou neste caso pela boca, de John McCarthy, que foi um dos cientistas que participou e acho que inclusive foi ele um dos que organizou o evento. E é bastante engraçado porque se vocês forem ver o documento do workshop, ou pelo menos o documento que faz a solicitação para fundos associados a este workshop, que é de 1955, de agosto, portanto um ano antes, eles literalmente parece que preveram o futuro. Nós já estivemos a ler um bocadinho do documento. E eu não sei quanto a ti, mas eu pessoalmente acho impressionante como é que daqui a pouco, há 100 anos atrás, eles perceberam qual é que era o problema, eles deram assim umas ideias e a verdade é que chegamos a hoje. E só não conseguiram fazer o que foi feito hoje porque não era tecnicamente possível, não é? Exatamente. E isso é um ponto bastante importante, ainda bem que tu tocaste. Porquê? Porque então, nesse workshop, houve então grandes esforços para que a inteligência artificial, como nós a conhecemos hoje, despoltasse, não é? Sofresse um boom, um crescimento exponencial.
E houve ali muito investimento na década de 60, houve muita gente que ficou interessada por esta nova área e que, portanto, financiou diretamente vários cientistas, em particular estes que participaram no workshop. Certo. No entanto, devido às tais limitações a nível de hardware, ok? De hardware computacional e, de certa maneira, a mim parece-me, acho eu, não tenho a certeza, lá está, mas parece-me estar relacionado com a arquitetura dos computadores, que era a arquitetura dos computadores na altura, não era possível atingir os objetivos que tinham sido delineados nos anos anteriores. Então, ali por volta da década de 70 e 80, aconteceu o chamado inverno da inteligência artificial. Inverno porquê? Porque houve uma grande falta de investimento. Porquê? Porque não havia resultados. Disseste que foi nas décadas de 70 e 80. 70 e 80. Exatamente. De acordo com o ChatGPT, é esse o período. De acordo com o ChatGPT e com o Arlindo Oliveira, se não me engano é assim o nome dele, que é um professor no Instituto Superior Técnico e que eu tive o prazer de assistir a uma palestra dada por ele sobre este tema, e ele também já tinha falado sobre o termo de inverno da inteligência artificial, e foi aí que eu me deparei com o termo pela primeira vez. Mas o que é que aconteceu? Portanto, ali por volta do final da década de 80, início da década de 90, volta a haver um grande investimento na inteligência artificial, porque também houve um grande crescimento a nível de hardware. Portanto, os computadores passaram a ser muito mais capazes do que há 20 e 10 anos atrás. Conseguiram, lá está, crescer muito rapidamente com o passar das décadas, que vai ao encontro de uma coisa que está relacionada com isto, que é chamada Lei de Moore. A Lei de Moore diz-te, se não estou enganado, diz-te que o número de transistores cresce com o número de décadas. Portanto, existe uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas. O número de novos transistores Sim. Ok. Eu até tenho, acho que tenho aqui a página. Ok, está aqui o número de transistores em função do ano, e neste caso nós temos aqui em meias décadas, portanto cada intervalo no eixo das abscissas está em meias décadas, 5 anos, e nós vemos que os vários processadores que foram criados ao longo dos anos seguem mais ou menos esta previsão teórica. Esta previsão teórica foi feita em 1975, portanto foi mais ou menos ali na altura do inverno. Ou seja, isto é basicamente uma métrica para medir o progresso tecnológico de uma maneira assim. Sim. Exato, okay. Parece-me, sim. É tipo um indicador de que realmente está a haver um grande crescimento da tecnologia, em particular dos processadores. E como houve esse crescimento tão grande e continua a haver, não é? Foi isso que deu a possibilidade de haver esta revolução da inteligência artificial. Exatamente. Portanto, lá está, como eu estava a dizer há bocadinho, desde a década de 90 para cá, que tem sido um verão de inteligência artificial. Se as décadas de 70 e 80 foram um inverno, então da década de 90 para cá tem sido um autêntico verão. E então, desde 2022, não é? Em que realmente parece haver uma grande difusão do tema, tem sido mesmo um verão escaldante. Dirias que isto é... em termos de todas as revoluções que nós tivemos, a revolução agrícola, a revolução industrial, que esta é a revolução da internet, não é? Que esta é a revolução mais impactante, ou que tem pelo menos mais potencial para mudar completamente a história da humanidade. Não sei. Eu acho que essa pergunta é bastante difícil, porque é muito difícil de calcular exatamente, ou mesmo com uma incerteza, não é? É muito difícil calcular que revoluções ou que períodos históricos em que houve alterações drásticas foram mais importantes do que outras. A revolução científica foi super importante, não é? Ali no Renascimento. Foi ela que nos deu as ciências físicas e biológicas e etc. Portanto,
Foi incrível. Aquilo acaba por ser o berço da ciência como nós a conhecemos hoje. Claro que nós já tínhamos falado do Alhazen, não é? Exato. Há muito tempo atrás, mesmo antes da Revolução Científica, mas quer dizer, o método científico de forma generalizada só surge ali, portanto, após e durante a Revolução Científica. Pois claro, temos a Revolução Agrícola, não é? Temos a Revolução Industrial. Eu acho que aqui a questão não sei. específica desta revolução em concreto é que, como está especificamente associada ao progresso em si, ou seja, quando há a revolução industrial, ok que há uma revolução no sentido de mudar-se o paradigma de como as coisas operam. Mas aqui existe isso e o paradigma está diretamente associado com o progresso em si. Então isto faz com que seja uma revolução que tem a potencialidade, num espaço super curto de tempo, mudar completamente muita coisa, afetar muita coisa ao mesmo tempo. Percebes? Sim. É porque eu acho que nós temos pessoas que calhar falar mais especificamente que consequências é que pode ter, mas tem consequências brutais na sociedade e na vida das pessoas, ou pelo menos pode ter, dependendo da forma como nós lidamos com a questão, não é? Pode ter consequências sem precedentes, na minha opinião. Que não... E imagina isto, tanto pode dar para um lado como pode dar para o outro. Pode ser... Porque na altura haviam os luditas, é assim que se diz, não é? Como? Um ludita. Eu acho que os luditas, eu posso estar a dizer mal a palavra, mas eram pessoas que eram contra a Revolução Industrial, contra as máquinas, porque como eram pessoas que trabalhavam com as mãos e os seus trabalhos estavam a ser substituídos pelas máquinas... pela automatação. E, exatamente. Eles literalmente fizeram movimentos políticos e isso tudo, e eram contra o progresso e chegaram a fazer protestos e a destruir máquinas e isso tudo. Eu não sou ludita, não é? Antes, pelo contrário, eu sou muito a favor do progresso, mas a verdade é que a inteligência artificial, se não for bem... legislada? Exato, legislada e controlada, e se não for utilizada de uma forma consciente, pode ter repercussões muito negativas, não é? Tu ainda tinhas ali aquele documento aquela referência da legislação. Eu não percebi muito bem se aquilo foi mesmo aprovado ou se isso é só uma proposta que foi apresentada há algum tempo atrás. Mas basicamente, diz aqui, EU AI Act, First Regulation on Artificial Intelligence. Eles estabelecem alguns parâmetros sobre o que é considerado de alto risco ou de risco não aceitável sequer, ou seja, são coisas que importam um risco tão grande que não vale a pena. Que não vale a pena. Deixa-me só fazer um esclarecimento adicional. Ou seja, isto que o Eugénio do qual começou a falar é basicamente a primeira regulação ou a primeira legislação da inteligência artificial no mundo que está a ser, e no fundo há de ser implementada muito brevemente, feita pelo Parlamento Europeu. Portanto, o Parlamento Europeu está a ser o órgão no mundo, o primeiro órgão no mundo, responsável por uma legislação e controle mais sério e assertivo sobre as inteligências artificiais. E eles, no fundo, basicamente medem ou deixam passar e permitem a inteligência artificial se passarem um determinado critério. Portanto, eles tanto quando temos aqui a informação, não é? Temos aqui 4 graus, não é? Portanto, temos os riscos inaceitáveis, os riscos grandes... Risco limitado, eu acho que são 3. Risco limitado, mas depois temos aqui Generative AI. Mas aqui em relação... O que eu acho mais interessante é em relação aos riscos inaceitáveis. Existem 3 tópicos que estão aqui e o primeiro deles é Cognitive Behavioral Manipulation of People or Specific vulnerable groups. For example, voice-activated toys that encourage dangerous behavior in children. Isto parece-me bastante óbvio, né? Se tens um brinquedo qualquer que pode ser ativado por uma criança e que pode criar problemas, parece-me bem que seja regulado e que seja até considerado risco inaceitável. E depois o segundo é social scoring,
que é Claro. uma coisa que eu acho que é alucinada, mas pronto, não... Mas que já existe. E já existe, exatamente. Classifying people based on behavior, socioeconomic status or personal characteristics. Deduzo que depois com o objetivo de aplicar AI sobre tudo isso. Sim, de né? haver Ou um seja, maior desclassificar. controle da população, não é? Exato. E o último ponto é Real-Time and Remote Biometric Identification Systems, such as facial recognition. Isto eu li isto e fiquei um bocado confuso porque lá está, nós temos facial recognition systems, não é? O que é que eles querem dizer com isto? Eu por acaso ainda não tinha pensado sobre isto, mas a mim parece-me que, dado que nós estamos na categoria dos riscos inaceitáveis, de acordo com o critério da União Europeia, a mim parece-me que é aquele tipo de tecnologias em que, imagina que tu pegas... Estás a ver aqueles programas que basicamente pegam na tua imagem e metem-te a fazer cenas que tu na verdade não fizeste? Estás a ver? Sim, Tipo, ok. que era, por exemplo... Deepfake. Tipo deepfake, exatamente. A mim parece-me que possa ter a ver com esse tipo de tecnologias. Ou seja, não é que... Mas a questão aqui é... Quer dizer, não me parece ser um risco inaceitável. Quer dizer, porque tanto pode ser para o bom como para o mal. Aqui a questão é da utilização da AI. Sim, Mas é complicado. Isso, Porque a partir do momento em que tu tens a possibilidade de fazer maldades com a inteligência artificial, se calhar, de acordo com a União Europeia, é tipo um risco inaceitável. Tipo, se tu tens essa possibilidade de forma escancarada, então tipo népia. Se tens a possibilidade de fazer uma coisa muito má, o bom que vem com aquilo se calhar não compensa, estás a ver? Exato, pois. Mas eu não sei, imagina, eu não estou a conseguir pensar em exemplos concretos neste momento, mas imagina, o iPhone não tem Facial Recognition System. Isso é utilizado com AI. Sim, é feito com AI. Acho que sim. Portanto, quando eles dizem aqui Real-Time and Remote Biometric Identification Systems, é literalmente o que aquilo é. Aquilo faz uma Remote Biometric Identification tipo da tua face, certo? Facial Recognition. E até mesmo aqueles do dedo, não é? Aqueles telemóveis que têm impressão digital. No caso do dedo não é Facial Recognition, mas é a tua impressão digital. Mas é biometric. E biometric, exatamente. Mas pronto, são tópicos interessantes e que valem a pena ser discutidos, porque pronto, lá está outra vez. Apesar de eu ser muito a favor do progresso, eu gosto também de pensar sobre como pode correr mal. Pois, exatamente. E claro que havendo esta honestidade intelectual sobre a possibilidade real das coisas correrem mal, existem já algumas organizações que tentam prevenir precisamente esse tipo de risco. Como é o caso que encontrei aqui, o Center for AI Safety, em que basicamente o objetivo deles é regular ou no fundo medir os riscos associados à inteligência artificial. E de que forma é que eles fazem? Eles entram em contacto com entidades públicas e privadas e também com o público geral. Portanto, eles tentam perceber quais é que são os objetivos, por exemplo, das empresas, de acordo com isto que nós temos aqui no site deles, que é o safe.ai, é o site do Center for AI Safety. No site, aquilo parece-me que eles basicamente tentam medir quais é que são os objetivos das empresas na utilização da inteligência artificial, tentam medir quais é que são os riscos que advêm ou que podem advir dessa utilização e tentam também entrar em contacto com pessoas leigas ou pessoas que não estão a trabalhar diretamente com aquilo e tentam, portanto, fazer aqui um apanhado geral daquilo que deve ser ou não permitido. Portanto, se vocês forem ao site, lá está, safe.ai, safe.ai, diz aqui o Center for AI Safety, que se pronuncia CASE, no caso do acrónimo, está baseada em São Francisco e, no fundo, é uma organização sem fins lucrativos. Acreditam que a inteligência artificial tem o potencial para afetar de forma benéfica o mundo, ok? Providenciando
Desde que né, o desenvolvimento seja feito de forma segura. Exatamente. E ainda reforçam que a sua missão é para reduzir os riscos à escala social associadas à inteligência artificial através da condução de uma investigação segura e criando um campo, o campo da inteligência artificial, em que os investigadores têm este tipo de noções bem em mente. É haver um research field, não é? Como eles dizem ali, específico para AI safety. Exatamente. E Parece isto isso. estava associado aqui à nova iniciativa do Elon Musk, certo? Sim. O Elon Musk não sabe estar quieto. Exatamente, ele não sabe estar quieto. Bem, a verdade é que podemos falar eu sinto que nós temos aqui duas fações. As pessoas que são muito fãs do Elon Musk e que são muito contra o Elon Musk. A minha opinião pessoal é que, bem, ele tem coisas boas, tem coisas más, mas a verdade é que, como tu disseste, é uma pessoa que não sabe estar quieta e muito recentemente, em particular no dia 12 de julho, fundou ou anunciou a sua nova empresa, que é a XAI, ok? Que no fundo é composta por uma equipa que já trabalhou em projetos da inteligência artificial em empresas como a DeepMind, a OpenAI, precisamente a empresa do ChatGPT, a Google Research e entre outras. E porquê é que isto está relacionado com o Center for AI Safety? Porque basicamente a pessoa que está por detrás da advisory, da XAI, é nada mais, nada menos do que Dan Hendricks, que é o diretor da Center for AI Safety. Então, pelo menos é assim. Tanto quanto eu soube, porque até tive esta conversa com um grande amigo meu, que é o Bernardo Pavão. Props aí ao Bernardo, se ele nos estiver a ouvir. Aquilo que ele me disse foi que o Elon Musk tinha saído... Ele era acionista da OpenAI. Acho que até foi um dos criadores... Bem, ok, eu não vou dizer isso porque não tenho certeza, mas pelo menos acho que ele era um dos acionistas. Mas como ele detinha uma parte muito pequena do total das ações, ele não tinha assim muito controle sobre as tomadas de decisões da empresa. Então a OpenAI seguiu um rumo que ele não estava a gostar muito, nomeadamente tipo, ele tinha alguns problemas com políticas de privacidade, etc. E acabou por se distanciar e acho que deixou mesmo de ser acionista. E então ele teve no fundo a reunir um grupo de pessoas da sua confiança e que tinham trabalhado nestes tópicos para então criar a XAI. Como vocês podem encontrar aqui no site da XAI, que é x.ai, x.ai, o objetivo da XAI é entender a natureza verdadeira do universo. Uau! Isto aqui é uma ambição. É mesmo a Elon Musk, não é? Yeah. O expoente máximo de tudo, não é? Mas a verdade é que ainda não sabem muitas informações sobre a empresa. Portanto, houve um evento no Twitter onde o próprio Elon Musk teve a falar da XAI, mas também não adiantou muito. É algo que está neste momento um bocadinho, se calhar, em águas de bacalhau no que toca a anúncios. Mas pronto, vamos ver no que é que isto vai dar. E portanto, se estamos a falar da XAI, não podemos deixar de falar da OpenAI e do ChatGPT, e que disse a nível um bocadinho mais aprofundado, e tu também fizeste a tua pesquisa, não foi? Sim, exatamente. É assim, para quem não sabe, o ChatGPT é um Large Language Model. É um tipo específico de inteligência artificial, porque lá está, a inteligência artificial é um termo bastante abrangente que envolve muita coisa. Não é? Pode envolver computer vision, que é, por exemplo, a tecnologia que o Elon Musk com certeza tem nos Teslas dele, que fazem conduzir automaticamente. Existe a parte da linguagem, existe a parte das AIs dos videojogos também. Portanto, existe muita coisa. E o ChatGPT é um Large Language Model que, pronto, já está dentro daquilo que é Deep Learning, que está dentro de uma outra coisa que é o Machine Learning. Queres fazer a distinção?
primeiro? Sim, ou seja, basicamente temos inteligência artificial, não é? E dentro da inteligência artificial temos machine learning, modelos de machine learning, que, pronto, o mais básico de machine learning é simplesmente, imagina, tens um dataset, não é? Uma lista com vários parâmetros, imagina que costumam dar muitas vezes este exemplo, são casas numa determinada região, casas que estão à venda, ou casas que já foram vendidas, ou assim. E existem as features, que são, por exemplo, o número de quartos, a área da casa, o número de casas de banho, se tem garagem, se não tem garagem, isso tudo. Portanto, tens uma lista de casas com as suas features. E a parte mais básica de machine learning é aquilo que eles chamam de uma decision tree. No fundo, o que aquilo faz é tu defines um dos parâmetros que queres que seja o teu target. Normalmente o target é o preço. Então tu defines o preço como target. Estabeleces um grupo de casas que é o teu training set e um grupo de casas que é o teu validation set. Tu com o training set vais treinar o modelo para, com aquelas features, determinar qual é que vai ser o preço. E isso é feito de uma forma matemática, entre aspas, simples, ok? A parte mais simples de machine learning é mesmo bastante simples. É só isto. Tens uma lista de features no training set que ele vai encontrar o padrão entre, ok, estas features indicam tal preço. Então aquilo faz uma decision tree que é, ok, tem esta feature, sim ou não. Sim ou não, aquilo vai fazer uma bifurcação que vai determinar um ou outro valor. E se tu tiveres mais ramos, isso fica mais preciso. E se tu tiveres mais trees, isso fica ainda mais preciso, que é aquilo que eles chamam de uma random forest. Uma random sim, forest, já tinha ouvido falar, sim. random forest é uma associação de várias decision trees para dar mais precisão ao target, ao valor calculado do target. É um breve à parte. As random forests é um método de machine learning que é aplicado na classificação de galáxias, por exemplo. Ok. Que tipo de galáxias é que é cada uma? Já Ok. tinha Fixe. Conheço pessoas que trabalharam nisso, então é interessante estás a dar esse exemplo. Mas continua. Yeah, e depois existe uma questão bastante relevante, com certeza que tu e lá em casa já ouviram, as expressões supervised learning e unsupervised learning. O supervised learning é isto que eu estive a explicar. O objetivo do supervised learning é tu, com uma data de features, conseguires determinar uma prediction, fazer uma previsão para um valor de um target. Só que o que é que acontece? Há um parâmetro, uma questão muito relevante em machine learning que chama-se feature engineering. Porque imagina, os engenheiros de machine learning têm de desperdiçar muito tempo para determinarem que features é que fazem sentido estarem presentes no modelo ou não, que features é que estão ali, mas que estão a atrofiar o modelo em vez de estarem a criar previsões melhores, e fazer o feature engineering. O feature engineering é uma coisa super importante e, portanto, o unsupervised learning o que faz é, o seu objetivo, em vez de ser criar uma previsão para o target, é, com base no dataset, conseguir criar relações entre as features para depois criar clusters e simplificar o modelo ao máximo possível. Ou seja, o objetivo do unsupervised learning não é criar uma prediction, é estabelecer relações entre features. Estás a ver? Ok. Portanto, é uma tarefa bastante complexa. Sim, já se torna muito mais complexo do que simplesmente, ok, eu tenho aqui uma data de informação. No primeiro caso, uma casa que tinha 3, imagina, tem 3 quartos, custa tipo 50 mil euros. Estás a ver? No outro, tipo, tem 3 quartos, custa 45 mil euros. E assim sucessivamente, então aquilo cria uma média, estás a ver? E dá uma previsão. E faz isso para todas as features. Isto é bastante simples, até, estás a ver? Agora, o estar a correr por milhares ou milhões de data points e a estabelecer relações uns entre os outros, é que é o que o unsupervised learning faz, primeiro requer um poder computacional muito maior, não é? E é uma tarefa muito mais difícil, há que ter muito mais atenção e isso tudo, até porque, lá está, com o unsupervised learning, a máquina começa a fazer coisas que o programador que está cá atrás já não faz ideia do que aquilo está a fazer. Sim, claro. Ela já estabeleceu parâmetros que tu já não sabes o que é que ela está a fazer. Eu, por acaso, estava a ver um vídeo do CGP Grey, não sei se conheces. Não, por acaso não. É um canal do YouTube super interessante.
em que ele estava a explicar como é que estas coisas funcionam e ele estava a dizer como é que um modelo de machine learning determina, tipo, computer vision, por exemplo, está aqui uma abelha, como é que ele aprende que aquilo é uma abelha? Eu não sei. E tipo, quem programou aquilo também não sabe. Mas a ele é uma pessoa máquina que está não dentro sabe. do meio? Ele é uma pessoa... Ele é só bem inteligente. Ele Ok. sabe de tudo. Tens de ver, eu vou linkar ok. também o vídeo Uau. que eu estive a ver. Mas tipo, essa é que é a cena. Chega a um ponto em que está Não um sabes bocado fora. verdadeiramente Não o que é sabes que- verdadeiramente o que está a acontecer. É porque aquilo já estabeleceu relações que tu tipo, pronto, ok. Daí o nome faz todo o sentido, machine learning. Ela própria aprendeu ali uma forma de conseguir relacionar os vários parâmetros num espaço não sei quantos dimensional, não é? Exatamente. Aquilo é, no fundo, tanto quanto sei, é tu transportares o problema para um espaço vetorial n-dimensional, não é? Em que n provavelmente é o número de parâmetros, não é? E ele tentar ir minimizando, não é? As relações entre eles. E, por Isso- exemplo, aí tu usas uma coisa que tu até acho que já tinhas falado, ou que ias falar, que é o gradient descent, não é? Para encontrar Sim, os mínimos. Mas isso já tem a ver com deep learning. Porque Isso imagina, já tem a ver com deep learning em específico. exato, é Ok, porque ok. é Desculpa. assim, só disclaimer também, mais uma vez, nós não somos peritos em nada disto e lá está, isto são questões um bocado difíceis de perceber e também de explicar, mas eu estou a gostar de fazer o esforço de tentar explicar porque eu preciso de saber acerca destas coisas por causa da minha tese. Que será um episódio futuro. Mas eu ainda não sei o suficiente que precisava de saber. Mas pelo conhecimento que eu tenho neste momento, quando se introduz, por exemplo, redes neuronais, e eu depois já posso explicar melhor o que é que a rede neuronal faz, nós já estamos dentro do campo de Deep Learning. Large Language Model, como o ChatGPT, é Deep Learning, e o que faz é, por exemplo, quando vocês carregam numa tecla no vosso telemóvel, aquilo há de recomendar uma palavra, certo? Se vocês tiverem as settings em inglês, vocês carregam num T e aquilo vai-vos sugerir o the, porque é a palavra mais utilizada No com início T. da frase. não é? Exato. E não é só mais utilizada com T, é a palavra mais utilizada na língua inglesa overall. Ok. Portanto, vocês carregam no T e aquilo recomenda o the. Vocês, quando depois se carregarem no Y a seguir, aquilo muda e recomenda type. Porque com TY, o mais provável é que vocês escrevam PE à frente. Portanto, aquilo está-vos a fazer recomendações com base em probabilidades. Depois, existe isso dentro de uma palavra e o que depois começa a fazer é entre palavras. Ou seja... Aquilo vai fazer uma segmentação, não é? Exato. Uma espécie de- Em vez de fazer só calcular probabilidade de o que é que vem a seguir ao T e o que é que vem a seguir ao TI, vem, ok, tens a palavra type. O que é que normalmente vem a seguir à palavra type? Então o telemóvel recomenda of. Por exemplo, estás a ver? Type of, porque na língua inglesa quando escreves type existe uma probabilidade bué da grande de haver of à frente. Pois. Certo? E é assim que eles começam a construir o language model. Só que há um problema que é uma determinada palavra não depende só e apenas da palavra que veio imediatamente antes. Depende do contexto todo, não é? Depende do contexto todo. Ou seja, imagina que temos a palavra N. A palavra N depende de N-1, N-2, N-3, ok, N-4, certo. N-5, N-6. Ou seja, Ok, e certo. assim tudo, lá para trás tudo. Certo? E é muito difícil de criar uma probabilidade é impossível. É quase impossível. Então o que é que eles fazem? Aplicam uma rede neuronal que é uma função de aproximação. É como uma série de Fourier ou uma série de Taylor que vai fazer uma aproximação da função da probabilidade e... Imagina, Tu tens que se calhar explicar o que é uma série de Taylor ou uma série de... não é necessário. O que Ok, a rede neuronal, ok. o que a rede neuronal faz é, temos a função probabilidade que é super complexa, com a rede neuronal vamos aproximar aquilo de uma forma concreta. Porque Ok. nós não conseguimos fazer aquilo, calcular aquilo Exatamente. de forma explícita, vamos aproximar, certo? E a rede neuronal começa a aproximar, podes começar com um valor random, aquilo vai errar, e à medida que erra vai construindo uma função erro.
E tu com a função erro vais fazendo o feedback e vais alimentando outra vez a rede neuronal para aquilo se aproximar à função probabilidade, que é probabilidade de n dado n-1, n-2, n-3, n-4. É probabilidade condicional. Exatamente. Probabilidade condicional de não sei quantas mil palavras para trás, estás a ver? Exato. E isto melhora bastante se tu, por exemplo, eu quero escrever um poema ao estilo do Fernando Pessoa. Se tu alimentares aquilo com muitos poemas com do Fernando prior, Pessoa... não é o chamado prior? Não Isso é? já não sei. Não é? Isso já não sei. Ok, eu estava-te mesmo a perguntar porque eu também não sei. Se tu alimentares aquilo com muitos poemas do Fernando Pessoa, aquilo, as probabilidades que eles vão associar a cada uma das coisas vai ser da linguagem do Fernando Pessoa. Portanto, aquilo começa a fazer um trabalho super bom de aproximar um poema do Fernando Pessoa. Pois. Continua, e é uma aproximação porque lá está, a rede neuronal é uma função da aproximação. Porque tu não consegues calcular a probabilidade efetiva, porque é tão grande que eles nem sequer se dão ao trabalho. Então eles usam uma rede neuronal pronto, entrar dentro do que a rede neuronal já era outro pincel, portanto não vale a pena. Mas no fundo é assim que o ChatGPT funciona, estás a ver? Sim. E isto é bastante engraçado porque o nome rede neuronal advém do facto desse tipo de modelos tentar imitar o funcionamento das redes neuronais dos seres humanos, não é? Sim. E então, no fundo, quanto mais layers, quanto mais camadas interiores, não é? E que estão a relacionar, portanto, o funcionamento da rede neuronal é, no fundo, tu tens... Imaginem, vocês à esquerda têm uma bola, que é o input... Ok? Aquilo que vocês metem lá para dentro. Eu tinha dito o prior, que era basicamente uma informação inicial. Não, sim. Eu chamei prior, não tenho bem a certeza. E depois, do lado direito, na outra extremidade, vocês têm o output, aquilo que vos vai sair. Ali pelo meio, vocês têm várias camadas, portanto, com várias bolinhas. Têm que imaginar, por exemplo, 10 bolinhas ali no meio, se for só uma camada. Portanto, à esquerda, input. No meio, 10 bolinhas na vertical, uma camada com 10 bolinhas, e do lado direito tem o output. Os modelos de Deep Learning são caracterizados por terem muitas camadas. Portanto, essa rede neuronal, as redes neuronais que são utilizadas em Deep Learning, têm muitas camadas, que é o caso do ChatGPT, Exato. não é? Que tem mais de 1 bilhão de parâmetros livres, portanto... E quando se vê em esquemas dessas redes neuronais, aquilo que parecem mesmo redes neuronais. Exatamente. Eu acho que se calhar o nome até veio, não tenho a certeza, é só uma suposição, mas se calhar o nome até veio da representação, eles olharem para aquilo, isto até parece uma rede neuronal, que é interessante porque a representação parece uma rede neuronal e o que aquilo faz é supostamente... Sim. Eu acho que a representação não é ingênua também, mas isto é só um salto de fé. Pois. Exato. Mas pronto, eu espero ter feito um bom trabalho a explicar, assim, com o conhecimento limitado que eu ainda tenho. Eu acho que aquilo que estavas a dizer de quantas mais layers tens, pronto, é verdade. E no caso do Deep Learning também, quantas mais funções, quantas mais redes neuronais tens independentes, melhor também é a previsão. É a mesma situação com as Random Forests, certo? Tens uma Decision Tree várias vezes, é melhor do que teres só uma. Sim, claro. Várias redes neuronais, seja melhor do que ter só uma, porque pronto, dentro dessas redes neuronais são as pessoas que definem o que é que a rede neuronal vai fazer. Aquilo tem vários modos e maneiras de operar, mas isso já é outra... Sim, isso já é outra história. Portanto, pronto, o objetivo, é muito complexo, não é? O objetivo das redes neuronais são, como o Miguel disse, simular ou imitar os seres humanos. E aqui a questão agora é de que outras maneiras mais high level é que as inteligências artificiais imitam os seres humanos também, e como é que isso pode ser não tão benéfico, nomeadamente trabalhos em que elas possam literalmente substituir os seres humanos e tornar o trabalho dos seres humanos obsoletos. Isto liga-se precisamente ao tema da educação obsoleta, não é? Que nós já tínhamos falado que com o aparecimento da inteligência artificial poderiam haver determinados empregos que fossem pura e simplesmente substituído pela inteligência artificial, caso fosse um serviço providenciado por certas empresas relativamente barato. Portanto, imaginem, o que é que vocês, do ponto de vista da pessoa que é dona da empresa, o que é que vocês preferem? Preferem ter uma pessoa que está a receber
tipo 25 euros a hora por acaso é bastante para o tipo de mercado que é, mas imaginem, está a receber 10 euros a hora para desempenhar uma determinada função, por exemplo, tipo de secretariado, ou pagarem uma subscrição a uma empresa de inteligência artificial que vos vende uma inteligência artificial que vos permite desempenhar o papel que aquela pessoa que recebe 10 euros a hora faz por uma subscrição de anual de tipo 100 euros. 100 euros é uma pechincha. É uma pechincha, para o tipo de trabalho que é, claro que as empresas vão tipo, optar por aquilo que é mais barato. Por isso é que precisamos de UBI, como dizia o Andrew Yang. Para quem não sabe, UBI é Universal Basic Income. Ok, certo. que era um dos argumentos dos candidatos à presidência lá dos Estados Unidos em 2020, que era o Andrew Yang. Ele também é muito a favor do progresso e isso tudo, mas ele via, como muita gente já via antes e como muita gente continua a ver ainda, que com esta questão toda da inteligência artificial nós temos duas opções. Ou começamos a limitar as empresas e as pessoas a um nível absurdo, ou então muitos trabalhos vão começar a ser substituídos pelas máquinas. Como nenhum de nós é ludita e nós não queremos parar o progresso, tem de haver alguma solução para as pessoas que vão ficar sem os seus trabalhos. Claro. E quando nós dizemos... Desculpa, essa solução é muitas pessoas pensam naquilo do vamos reeducar e não sei o quê e tal. Muitas vezes funciona, mas muitas vezes também não funciona. Como é que, por exemplo, um camionista, que é uma indústria enorme... Pois é. Como é que um camionista que de 50 anos ou assim, do nada fica sem emprego porque tem os carros da Amazon, os caminhões da Amazon a conduzir-se sozinhos, já não precisam de fazer mas entregas. isso existe? Então não existem os caminhões da Amazon. Eu acho que ainda não existem a circular assim, tipo de modo generalizado. Mas da mesma forma... a fazerem centenas de quilómetros e assim? Fazem tudo, meu. Ok, não tenho noção. Imagina, da mesma forma que os Tesla têm a tecnologia para se conduzirem sozinhos, só não o fazem porque tipo estão restringidos por causa de legislação e questões morais e isso tudo, que também podemos falar, mas pronto. Mas como é que vais reeducar um trabalhor desses? Sim, na prática é impossível. A solução do Andrew Yang é que nós temos de ter Universal Basic Income. Por várias razões, mas também por esta questão específica que é muitos trabalhos vão ficar em perigo, não é? Mas pronto, nós depois podemos falar... sobre esta questão um bocadinho mais aprofundada sim, noutro episódio. Até porque não é um tópico fácil, mas Pois não. E até pode ser bastante controverso, porque depois existe o outro lado da moeda que te diz mas com isso as pessoas não vão querer simplesmente fazer nada, vão mas soltar isso é toda uma questão. Já ouvi isso tudo. Mas sim, podemos falar noutro episódio. Aqui, para levar isto para um lado mais positivo também, é ok que as inteligências artificiais podem retirar ou tornar obsoletos alguns trabalhos, se bem que o que eu acho que elas na realidade vão fazer não é tornar alguns trabalhos obsoletos, mas tornar algumas atividades obsoletas. Ou seja, dentro do mesmo trabalho, se calhar a pessoa... Por exemplo, vou dar o exemplo de um professor. Era o exemplo que nós estávamos a utilizar no... Certo. Não é que o AI vá conseguir substituir o professor. O AI tem a potencialidade de evoluir o que é que um professor significa. Uhum. E... O professor e a máquina e o robô, juntos, conseguem ser melhores do que separados sozinhos. Pois. E eu acho que isto aplica-se a muitos trabalhos. Ou seja, nós temos de ter também atenção para perceber que, pronto, em primeiro lugar, vai acabar com muitos trabalhos, mas também vai criar outros trabalhos. Nomeadamente, AI Prompter. Porque mandar os prompts certos é toda uma arte. É toda uma arte. E, aliás, eu posso-te dizer que já existem cursos pagos para ser um AI prompter. Claro. Portanto, uma pessoa que conhece as ferramentas da AI suficientemente bem a ponto de ser um mestre naquilo. Portanto, imaginem uma pessoa, vou-vos dar o exemplo que é o mais conhecido do ChatGPT, não é? Uma pessoa que domina tão bem o modus operandi do ChatGPT que consegue dizer-lhe exatamente, mas de forma bastante minuciosa e subtil, coisas que a generalidade das pessoas não consegue. Exato. E, portanto, consegue atingir resultados e objetivos e executar determinadas tarefas que nem toda a gente, por não ter a capacidade de explicar como deve ser ao ChatGPT, atinge, não é? Consegue fazer. Sim, exato. E isto para mim é super interessante porque lá está.
eu sendo o chato que sou com as perguntas, esse é no fundo, esse trabalho é como fazer perguntas fixe, não é? Yeah. Ou seja, No caso do ChatGPT, sim. esta capacidade de fazer perguntas e comunicar com as máquinas, aliada também a outra questão que é importante, lá está, nós utilizamos o ChatGPT, mas lá está, nós temos de ter um critério enorme, temos de ter pensamento crítico e saber distinguir quando é que ele não está a dizer uma coisa que é verdade, e saber ir pesquisar e saber essas coisas todas, porque se não houver pensamento crítico, pode ser catastrófico, não é? Quer dizer, imagina, se tu depositares cegamente toda a tua confiança numa inteligência artificial, corres o risco de seres completamente enganado. Exato. Ou seja, por exemplo, eu já utilizei o ChatGPT para perguntar coisas académicas. Epá, não é que ele me responda de forma errada muitas vezes, mas já me aconteceu ver ele a responder coisas erradas e eu a dizer tipo, mas tens a certeza? E ele, sim, tenho a certeza. E eu a dizer, mas olha que eu fui pesquisar e não encontrei isso que tu me disseste. Por exemplo, já me aconteceu eu estar a perguntar sobre um determinado tema e ele dar-me um resumo. E eu virar-me para ele e dizer o seguinte, olha, tu consegues-me dar algumas referências bibliográficas, livros ou artigos científicos que me permitam aprender de forma mais aprofundada sobre este tema? E ele deu-me referências que, tanto quanto eu pesquisei, e eu ainda fiz tipo aí meia hora à procura daquilo, não existem. Ou seja, quando eu dizia, olha, eu tive a pesquisar e não encontrei isto, tens a certeza que isto está bem? E ele dizia, peço desculpa, afinal não é isto, é isto. Ia pesquisar a outra alternativa e estava completamente errado. Às vezes tu entras nesses loops que o gajo está-te sempre a dizer uma coisa diferente. Isso já me aconteceu a programar uma cena qualquer. Eu tipo, não estou a conseguir resolver isto, há algum problema neste código? E ele, faz assim assado, porque isto está errado. Eu tipo, não, bro, tipo, eu já fiz isso, não está a dar. E ele, desculpa, tens razão, afinal é assim assado. Eu vou lá e continuo errado e ele, desculpa, afinal faz assim assado. Entras nessa cena que tipo, o gajo já não está... Ele também não sabe. Porque essa é a cena. A forma como nós falamos, nós estamos a... Características humanas... Não é só características humanas, nós subconscientemente pensamos que aquilo é uma ilusão, pensamos que aquilo faz mais do que aquilo que faz. Pessoal, é um language model. A única coisa que faz é dar palavras baseada com probabilidade. É só probabilidade e palavras. Sim. A quantidade de palavras é que é absurda. Por isso é que nós temos a noção errada de que aquilo é verdadeiramente inteligente. Mas aquilo não é verdadeiramente inteligente. Aquilo é que tem tipo literalmente terabytes de informação textual que faz com que seja possível, com as redes neuronais, que o Eugénio explicou muito bem, consegue reproduzir todos aqueles resultados que nós vemos e que vocês veem, ok? Mas não se deixem enganar. E que dá a ilusão de ser... senciente, não é? E ter noção de ser verdadeiramente inteligente, Achas não é? que isso sequer é possível algum dia uma inteligência artificial ser sentiente? Estás a entrar no ponto da singularidade tecnológica, não é? Existe muita especulação, não é? Existe muita especulação em torno da possibilidade de existir uma inteligência artificial que supere os seres humanos em termos intelectuais, de ser aquilo que é verdadeiramente inteligente, e definir verdadeira inteligência também é um bocadinho difícil, não é? É isso. Também é relativamente subtil. Se é possível, à partida tudo é possível, não é? Eu diria que é. Sim. Aqui a questão é... Agora, se é provável ou não... São duas questões diferentes. Diz. A primeira tem a ver com inteligência. E inteligência é difícil, como tu disseste, é difícil de... definir. Dar pinpoint ao que é que isso quer dizer, sequer, não é? Nós já tivemos esta conversa algumas vezes. Eu costumo dizer que eu não me considero inteligente. Eu considero-me uma pessoa simplesmente curiosa. Estás a ver? Eu não me considero particularmente inteligente, eu sou só curioso e gosto de saber muitas coisas diferentes, e isso por acaso começa a criar tipo uma série de conexões que parece inteligência, mas é só curiosidade. E existe... Eu discordo, mas está bem. Nós já tivemos esta conversa. Não, eu discordo que tu não sejas inteligente. Sim, mas imagina, para mim, durante muito tempo, eu não sei se esta é a posição que eu tenho neste momento, mas para mim inteligência tinha a ver com capacidade computacional, ou tipo... Imagina, eu considerava aquilo... O que tu tens
mais como inteligência do que aquilo que eu tenho, por exemplo. Estás a ver? Imagina, a questão toda de tu seres curioso e criares conexões é uma coisa. E tu teres a capacidade de ter um pensamento analítico e crítico e teres boa atenção é outra, percebes? E, dependendo da forma como tu defines inteligência, as máquinas... Imagina, as máquinas já são mais inteligentes do que os seres humanos em muitas maneiras. Já são. Imagina, mesmo uma máquina que não seja uma inteligência artificial, uma calculadora, é mais inteligente do que tu naquela função específica. De calcular. Estás a ver? Ou seja, o ser mais inteligente é possível. Não só é possível, como eu acredito que já são mais inteligentes do que nós. Mas aqui a questão fundamental não é se é inteligente ou não, é se é consciente. É que tem a ver com a consciência, estás a ver? É diferente. É a cena do olhar-se ao espelho e reconhecer, tipo, eu sou um ser. Estás a ver? E nem é preciso ir tão longe, porque o que é que isto começa a entrar em questões super Eu não sei se uma máquina de calculadora é inteligente. É inteligente naquele parâmetro. É como eu te estou a dizer, naquele parâmetro específico. Isso depende da forma como nós definimos inteligência. Pois é isso. Eu acho que a forma como eu defino inteligência é um bocado, se calhar, diferente da tua. Imagina, eu acho que defino inteligência... Sim, eu vou buscar o teu ponto. Ou seja, é alguma coisa que consiga fazer uma associação de ideias, analisar padrões e, através disso, extrapolar... aquilo que vai ser. Então as inteligências artificiais já estão a dar tipo 1500 euros. Não sei. Tipo, reconhecer padrões e extrapolar tipo uma previsão, tipo uma cena. Isso é o que eles fazem, estás a ver? Com milhões de dados muito melhor do que tu a qualquer altura, estás a ver? Se essa é a tua definição de inteligência, então eles já são muito mais inteligentes do que nós. Bem. Mas isso também, isso não me aquece nem arrefece. Sim. Porque não são conscientes, estás a ver? Tu, se tu quiseres dizer desliga, ele desliga. E não vais ter nenhum moral qualm com isso, que é tipo, acabei de desligar um ser consciente que tinha a noção que existia, estás a ver? Isto agora, pois é para entrar em cenas um bocadinho mais alucinadas, também já estamos a chegar assim no último ramo do episódio. Sim, já estamos aqui a disparar. Já podemos entrar no alucinado. Tu já viste o Westworld? Não, mas os meus amigos já viram. O Westworld, pronto, só dando assim uma sinopse pequena, o Westworld é no fundo... Um parque de diversões, entre aspas, em que há os hosts e todos os hosts são inteligências artificiais, são robôs, certo? E as pessoas pagam para ir àquele parque para se divertirem, para fazerem o que quiserem. Porque os robôs estão programados para não conseguirem matar as pessoas, conseguem magoar a um nível pequenino, porque algumas precisam da experiência, tipo de sentir magoado e não sei o quê, mas sabem que estão safe porque os AIs não matam ninguém. E a premissa daquilo é os AIs a ganharem consciência. Okay. Pá, é incrível. A primeira temporada, isto é a primeira temporada do Westworld, o resto não precisam de ver. Vejam a primeira temporada do Westworld é das cenas mais incríveis de sempre. E já agora, de que forma é que elas ganham consciência nessa série? Era o que eu ia dizer. Aquilo é baseado... A menos que seja... É um spoiler. Imagina, é um spoiler. Eu posso dizer em termos tipo gerais. Eu não vou dizer especificamente nada acerca da história, mas aquilo a história de como eles estão a desenvolver aquela consciência é baseada num livro dos anos 70, acho eu, que se chama The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. E foi o escritor deste livro... A teoria dele, isto é super alucinado, atenção, não há provas e evidências científicas nenhumas, isto é só pessoas alucinadas a dizerem coisas alucinadas. A consciência humana, segundo ele, a consciência humana não era uma coisa que... Não é uma coisa que foi emergindo ao longo de milhares de milhões de anos, mas o que é que acontecia? Até há uns milhares de anos atrás, a consciência humana era definida de forma... bicameral, ou seja, haviam duas posições, que era a experiência vivida em si da pessoa e os inner thoughts que as pessoas tinham na sua cabeça, ou seja, aquilo que tu chamas a consciência, as pessoas consideravam que eram as vozes dos deuses. Ou seja, as pessoas não eram livres porque elas estavam supostamente a ser controladas externamente por uma força externa. Por uma entidade divina. Exato, e a consciência, aquela consciência não era uma consciência, tipo... Era o equivalente a uma programação. Estás a ver?
Elas estão a ser programadas. E, devido a consumos de alucinogénios e experiências religiosas e não sei mais o quê, eu confesso que eu não li o livro, isto são só resumos que eu vi isso tudo. Mas, at some point, aconteceu algum clique na mente humana que esses inner thoughts deixaram de ser considerados como as vozes do além, dos deuses, e passaram a ser considerados meus, através de experiências. As experiências que os seres humanos foram tendo de relações uns com os outros, de sofrimento, do amor e dessas coisas todas, eram artificiais e externamente interiorizadas ao início, mas depois houve ali um clique que elas entraram, tipo, caíram na consciência. Estás a ver? E isto está há milhares de anos atrás, é isso? Sim, há uns milhares de anos atrás aconteceu isso, segundo ele. E pronto, imagina, se nós fizermos o paralelismo às inteligências artificiais que existem, não é? As vozes do além são os nossos prompts. Isso, tipo, imagina, no programa, isto não é spoiler nenhum, acontece no primeiro episódio, eles ouvem a sua própria voz dentro da sua cabeça, mas são programações e lembram-se de conversas que tiveram com os programadores e isso tudo, e aquilo começa a ser interiorizado como isto não são pensamentos de fora, isto sou eu que estou a pensar, e às tantas começa a haver cliques. Estás a ver? E é super interessante, interessante. Uau! É uma maneira de conceber como é que uma seria inteligência... possível. Exatamente. Seria possível alcançar a consciência. Alcançar a consciência. Uau. Mas... Sim. Aí, uau, isso por acaso é bastante interessante. Portanto, também já me tinham falado de Westworld, mas devo dizer que se me tivessem dito aquilo que tu me disseste agora, ou pelo menos uma coisa parecida, eu se calhar teria dado a oportunidade de assistir à série. Vejam. A segunda temporada e as outras começam a ficar mais whatever, mas a primeira temporada é masterclass mesmo. O storytelling é incrível, os personagens são incríveis e está tudo top. E aborda estes conceitos filosóficos que têm a ver com... Pois. Outro, por exemplo, agora estava-me aqui a lembrar... não agora não no mundo dos filmes e das séries, mas sim no mundo dos videojogos, nós temos aquele jogo do Detroit Become Human, em que nós temos... Também nunca joguei, porque eu não tenho PlayStation. Pois. Também não tens. eu não sei qual é sequer a premissa do jogo. Ou seja, se naquele momento as inteligências artificiais já estão conscientes, como é que chegaram à consciência, se ainda não são conscientes e hão de lá chegar. Porque existem, por exemplo, há um filme de anime que eu curto imenso também, que é o Ghost in the Shell. No Ghost in the Shell as inteligências artificiais já têm consciência, aquilo também é super interessante. Eu não vou começar a falar sobre isto, senão nunca mais me calo. Mas, ou seja, por exemplo, no Blade Runner também, o Blade Runner tem a ver com isso. Nunca vi. E pronto, há alguns filmes, algumas séries que começam com as inteligências artificiais já têm consciência e depois o que é que acontece a seguir a isso. O Westworld não, o Westworld ao início eles não têm consciência. Pois, tu consegues acompanhar a evolução, não é? O processo de formação de consciência por parte das inteligências artificiais, né? Enquanto no Ghost in the Shell, pronto... transportam-me para um mundo onde isso já ocorreu, da maneira que ocorreu, mas ali vocês conseguem ver os passos, não é? Exato. É interessante, mas é também creepy, porque nós se calhar já não temos tempo para entrar nas implicações, mas direitos das inteligências artificiais e essas coisas todas. Sim. E imagina. Sabes que eu já tinha pensado sobre isto... em 2015 ou 2016, quando eu era um bocado mais puto, eu tinha pensado nisso do tipo, porque na altura eu estava a falar com o meu amigo Diogo e com o Tiago, e nós estávamos a pensar do tipo, imagina, tu tens que ter grande visão para identificares um problema, resolveres o problema, mas que esse problema só apareça tipo daqui a 10 ou 15 anos, estás a ver? Então eu pus-me a matar a cabeça naquilo, e eu pensei tipo, mano, e se tu abrisses uma empresa ou alguma coisa, ou escrevesses tipo uma carta dos direitos dos robôs? Na altura ainda não tinha tipo ouvido o termo da inteligência artificial, mas tipo, tu estás por dentro disso, tipo, a nível de legislação dos robôs e não sei o quê. Foi uma coisa que eu tinha pensado tipo em 2015 ou 2016. Tipo, imagina eu ter o poder económico suficiente para me sentar
e começar a formular e identificar os problemas associados a isto. Obviamente que... Não precisas de poder económico, podes já começar a escrever ali no Notion. Sim, está bem, mas isto em 2015, 2016, Sim, tipo, estava no 11º, né? Sim. Então eu acho que tipo, se não estava no 11º, estava no 12º ou no primeiro ano da faculdade. Tipo, eu lembro-me que já foi há algum tempo, tipo, há mais de 5 anos que eu pensei sobre o assunto. E quando lá está, eu na altura direitos dos robôs, mas a verdade é que tipo, um robô, no fundo, na minha cabeça, era uma inteligência artificial consciente que tivesse um corpo minimamente humano. A verdade é que a robótica não acompanhou de forma tão drástica o software em si, ou a inteligência artificial, não é? Portanto, a parte mecânica, e embora tenha sido dinamizada, por exemplo, pela Boston Dynamics, se não me engano. Incríveis. Não é? Eles fazem ali cenas engraçadas. Mas também creepy as fuck. Não venham pôr aqueles robôs ao pé de mim. Sim, é um bocado esquisito. Mas pronto, mas isto tudo para dizer que ainda não conseguem... Pá, imagina, era aquilo que nós estávamos a dizer. Tu não consegues meter um robô canalizador. Não é? Pois. Não consegues fazer isso. É isso. E tem a ver com a robótica, exatamente. Tu consegues, por exemplo, ter ferramentas robóticas na medicina porque são tarefas muito específicas e precisas. Mas olha, uma cena também que tem eu a ver pensei com a agora... inteligência artificial. Exato, é verdade. Mas uma coisa que eu estava a pensar agora... Nanotecnologia. Imagina, Sim. a nanotecnologia é super interessante porque imagina... O desenvolvimento da nanotecnologia também aliado a esta questão toda da inteligência artificial, imagina o que é. Nível regenerativo, não é? Bro. Dos filmes. Bro. Das tartarugas ninja, mano. Juro por tudo, yeah. Imagina, se tu tens nanomáquinas dentro do teu corpo, imagina a questão toda do diagnosticar doenças. Estás a ver? Tens nanomáquinas dentro do teu corpo, tipo, constantemente a gerir o teu corpo, e assim que há uma coisa que está fora do padrão, estás a ver? Exato. E que as tuas células não conseguem combater, não? Aquilo vai lá e, tipo, imagina, nem precisa de mandar o diagnóstico a ninguém. Tipo, faz o diagnóstico, chama o batalhão todo das nanomáquinas, faz ali uma marosca qualquer, tipo, está regenerado. Vida para sempre para os seres humanos imortais, let's go. Eu acho que isso tu estás a dizer ainda... Bem, lá está, nós já estamos a entrar numa espiral de ideias, mas aliado àquilo que o Eugénio agora disse, eu acho que existe agora uma área muito recente na biologia, que são os circuitos biológicos. Que eu acho que são uma espécie de, tipo, proteínas ou células que estão a ser programadas para desempenhar uma determinada função. Eu acho que isso vai um bocado ao encontro disso que tu estás a dizer, mas eu não tenho mesmo a certeza. Isto foi uma coisa que eu ouvi num dos episódios do tal podcast que eu gosto, que é o The Joy of Why, e que recomendo fortemente para quem nos está a ouvir. Mas eu acho que a ideia é essa. Eu acho que a ideia é programar em células que façam determinadas... que desempenhem determinadas tarefas. Portanto, imagina, tu estás a montar um circuito elétrico, e tu isso provavelmente dominas mais do que eu, porque eu na faculdade nunca tive uma cadeira propriamente de circuitos elétricos, sei mesmo o básico dos básicos. Ninguém domina nada disso. É tudo uma fachada. Mas é transpores a ideia dos circuitos elétricos, mas para células. Pois. E isto tem um nome específico, mas que eu agora não Isso não estou a lembrar. É interessante, pronto, eu bocado estava a fazer hype para as nanomachines, mas a realidade é que a ideia de ter máquinas dentro do meu corpo, máquinas ainda por cima programadas com inteligência artificial dentro do meu corpo a fazer sei lá o quê, pá, tem potencial, mas não sei se aceitava. Então, os riscos, não é? Então, e o que é que achas? Olha, eu vi uma notícia no outro dia sobre AI girlfriends, ou seja, sites em que, nomeadamente, tipo, maioritariamente homens, vão para lá para terem uma namorada artificial. Lame. Epá, mas aparentemente na notícia que eu vi do Telegraph, eu vou tentar encontrar para depois... Eu não vi a notícia, eu vi um vídeo a falar sobre a notícia, porque depois tentei entrar no Telegraph e aquilo é preciso pagar, eu só vi a headline. Mas, basicamente, milhões de pessoas já se subscreveram a um... Milhões? Milhões Uau. de pessoas já subscreveram a uma aplicação qualquer que faz isso, estás a ver? Ok. E eu só penso tipo,
mano, como assim? Tipo, para onde é que estamos a ir? O que é que isto... Sim. O que é que isto... Estás a ver? Pois. Isso é uma coisa super negativa porque anda a ver também... Aparece-me na internet várias notícias sobre a epidemia da solidão. Estás a ver que as pessoas hoje em dia sentem-se muito solitárias e não sei o quê. E depois esse tipo de aplicações e tipo tecnologias acaba por catalisar ainda exatamente, mais... estão-se a aproveitar de uma da solidão das pessoas, não é? Pois. Pronto, olhem. It is what it is. Acho que a conversa já se estendeu. Não sei se tens mais alguma coisa importante a dizer, Sr. Miguel. Eu acho que, só mesmo para terminar o episódio, eu acho que vou fazer aqui um apelo. Vou apelar a que todos os nossos ouvintes nos sigam no Instagram. Porquê? Porque é no Instagram onde nós conseguimos interagir convosco mais facilmente. Portanto, nós conseguimos, obviamente, criar perguntas no Spotify, interagir convosco através das comunidades no YouTube, mas é algo que é relativamente distante e não é uma interação assim tão genuína. Por exemplo, nós no Instagram podemos fazer vídeos convosco, ou quer dizer, a interagir convosco, a falar um bocadinho mais dos temas que nós falámos num episódio qualquer, a esclarecer uma dúvida, a fazer polls, a questionar, a pedir-vos feedback. Portanto, sigam-nos no Instagram, ok? Portanto, é mesmo importante para nós. Por exemplo, ainda no último episódio aconteceu uma pessoa, um amigo nosso vir falar, e que nós já o mencionámos anteriormente, que é o Malik. Ele veio falar connosco a dizer que incorremos numa generalização que estava errada. E então, aquilo que eu fiz foi ir ao Instagram e fazer uma clarificação sobre aquilo que foi dito no episódio e, obviamente, corrigindo o erro. E eu próprio também aprendi naquele bocadinho uma data de coisas. Portanto, já sabem, sigam-nos no Instagram, no YouTube subscrevam, no Spotify sigam-nos, no Apple e Google Podcasts também nos sigam. E pronto, eu acho que da minha parte está tudo. Foi uma conversa super interessante num tema muito atual. Concordo. E obviamente que existem aqui subtemas que nós, entretanto, falámos no episódio e que eventualmente poderemos voltar a falar num episódio assim um pouco mais específico, não é? Estarmos a escavar cada vez mais. Mas pronto, eu acho que da minha parte está tudo. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, da minha parte também. Beijinhos e abraços e até à próxima. Então, tchau.